né? Eu desejo uma boa madrugada a todos, já quase de manhã, né? 4h26. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, né? Que é importante, é necessário, deve ser o nosso alimento realmente, para que a gente possa ter uma vida de acordo com a vontade de Deus aqui e futuramente a gente herdar as mansões celestiais, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25. Eu vou estar de vez em quando olhando para o lado aqui, porque a minha mensagem está aqui, os textos do Espírito de Profecia estão aqui no notebook, tá certo? Então, vamos abrir aqui Mateus 25. A parábola das 10 virgens é muito conhecida, só que tem alguns detalhes bem interessantes, é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia, né? Nós somos o povo da Bíblia, mas nós também temos a luz menor, né, que conduz à luz maior, que é o Espírito de Profecia. E no Espírito de Profecia realmente tem alguns textos que eu estudei recentemente, que eu fiquei muito tocado, muito impressionado com esses textos, que é os que eu vou ler para vocês agora, tá? Vamos lá, Mateus 25, vamos ler o versículo 1, para a gente contextualizar. Nós conhecemos bem o texto, mas vamos contextualizar para poder a gente entender. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, presta bem atenção nessa palavra, elas estavam apercebidas, atentas, né? Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola, ela é uma parábola muito interessante. Jesus ele já começa dizendo que ela é uma representação do reino de Deus, ou seja, do que acontecerá nos momentos finais da história dessa terra. Nós conhecemos essa parábola, sabemos que as 10 virgens representam a igreja de Deus, né? A igreja de Deus. Sabemos que nessa parábola está acontecendo uma festa de casamento. Tem o noivo, que é um dos personagens, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Entre aspas, existe uma personagem oculta aí. Na verdade, tem 2 personagens ocultos aí, né? A primeiro personagem oculto é a noiva, porque se tem uma festa de casamento e tem um noivo, ele vai casar com alguém, né? E essa noiva, ao contrário do que alguns acham, não é a igreja. Nessa parábola, a noiva não é a igreja. Por quê? Porque a igreja são as virgens, né? E o noivo não vai casar com as 10 ou vai escolher uma das 10. Não tem nada a ver isso daí. A noiva, nesta parábola, é a santa cidade, que lá em Apocalipse diz que ela está ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, né? A santa cidade, a Nova Jerusalém, né? Existem as lâmpadas, que as lâmpadas são a palavra de Deus, né? Como a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Existe o azeite,
que nós sabemos que é símbolo do Espírito Santo, né? De acordo com 1 Samuel 16 e João 16 também. Existe a luz, que a luz é o resultado da lâmpada com azeite, né? É o resultado da lâmpada com azeite, dá a luz. E essa luz seria o Cristo ou então nossos atos, né? Que mais propriamente o texto aí quer se referir aos atos das virgens, né? Que nós somos a luz do mundo também. Jesus é a luz maior, mas nós também devemos deixar nossa luz brilhar. Na parábola aconteceu algo que pegou todas as virgens, que foi o sono, todas dormiram, né? Literalmente na parábola todas dormiram, e aí surge o segundo personagem oculto. Houve o grito. E quem deu o grito? Tá? Quem foi que deu o grito e o que é o grito? Então, basicamente, essa é a parábola. Agora eu preciso fazer aqui com vocês algumas perguntas. Da parábola, quantas tinham lâmpada? A resposta é todas, né? Todas as 10 virgens tinham lâmpada. Quantas tinham azeite? A resposta é a mesma. Todas tinham azeite, né? Tanto é, Reinaldo, mas como é que todas tinham azeite e 5 delas tinham que comprar azeite? Todas tinham azeite nas lâmpadas. Tanto é que um dos versículos que nós lemos, ela diz que as lâmpadas estão se apagando. Então, se estão se apagando, existe combustível na lâmpada, né? Ou seja, existe azeite. Então, todas tinham azeite, só que 5 delas tinham um azeite extra. E o que é o azeite, como a gente falou, é o Espírito Santo. Então, nós podemos interpretar da seguinte forma: todas tinham o Espírito Santo, todas receberam a chuva temporã, que é a chuva que caiu, o Espírito Santo, com todo o poder, né, lá no Pentecostes. Então, todas tinham a chuva temporã. Nós, hoje, povo de Deus, nós temos a chuva temporã, que é o que nos convenceu, o que nos mostrou o caminho, o que está nos mantendo hoje ainda na igreja, nos caminhos de Deus, guardando os mandamentos de Deus, é a chuva temporã. Quando um irmão aceita Cristo, uma pessoa aceita Cristo, ela é batizada, como houve aí o relato aí que vocês contaram, é resultado da chuva temporã. Só que nós sabemos que será necessário, para a terminação da obra, uma segunda dose do Espírito Santo, só que agora com poder superior ao do Pentecostes, que nós conhecemos como a chuva serôdia. Então, as virgens, 5 delas tinham somente a chuva temporã, e 5 delas, além da chuva temporã, tinham também a chuva serôdia. Elas buscaram, elas pediram, na verdade, a chuva serôdia, né? Essa porção maior de azeite. Agora, eu quero que vocês vejam bem o seguinte. Eu vou ler aqui um texto aqui do Espírito de Profecia, que está no livro Primeiros Escritos, que a irmã White ela teve esta visão, e reparem nos detalhes. Eu vou, em alguns momentos, pausar para dar uma rápida explicação, tá? Primeiros Escritos, se você quiser anotar a página, é a página 55, tá? Que diz assim: vi um trono e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não podia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Agora presta atenção a partir de agora. Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi 2 grupos, um curvado perante o trono
profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Vocês entenderam até aqui? Dois grupos. A irmã White teve uma visão. Estava lá o povo do advento, ou seja, o povo que estará na terra por ocasião da volta de Cristo. A igreja, ela diz aqui, a igreja e o mundo. Um grupo estava olhando para Cristo, interessado no que estava acontecendo, enquanto outro grupo estava indiferente e descuidado. Ou seja, o que é indiferente? Indiferente é quando a pessoa nem liga para o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, mas nem liga, acha que não é nada demais, acha que é bobagem, acha que é besteira no nosso linguajar, né? E o outro grupo, a outra parte do grupo estava descuidado, ou seja, também não estava nem ligando, nem sabia o que estava acontecendo, não estava atento, não estava nada. Continuando aqui a leitura. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas olha só o que é que vai acontecer aqui. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sobre ela e imediatamente resistiam-na, e outros eram descuidados e não estimavam a luz. Neste grupo, achavam que aquilo era errado, poderia ser, extremismo, é radicalismo, isso aqui não é para nós hoje. Eles resistiam, enquanto o outro grupo, eles nem ligavam para o que estava acontecendo. Continuando. Vi o pai erguer-se do seu trono e, num flamejante carro, entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte, não todos, a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi nenhum raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou. Eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele, Jesus, ergueu seu braço direito e ouvimos-lo dizer com amorável voz: Esperai aqui, vou para meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha. E em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvem com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior, na parte de baixo, da sua roupa, havia uma campainha e uma romã e uma campainha. Agora presta bem atenção. Os que se levantaram com Jesus enviaram sua fé a ele no Santíssimo e oraram. Olha só a oração do povo que estava atento, do povo que, quando Jesus se levantou junto, do povo que estava olhando para Cristo. Presta atenção na oração. O que é que eles pediram? Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Pediram o Espírito Santo na hora certa. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder, muito amor, alegria e paz. Anotem aí, vou repetir. Luz, muito poder, muito amor, alegria e paz.
São 5 características que o povo de Deus terá que ter quando receber a chuva serôdia. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso recebeu as 5 virgens prudentes. As imprudentes tinham ido atrás do azeite. Na nosso imaginário, as 5 imprudentes não receberam o Espírito Santo. Não receberam o azeite, vou dizer assim, né? Mas se eu disser para vocês que elas receberam o azeite, as 5 imprudentes, as que saíram atrás, como é que a gente sabe disso? Bem, elas voltaram, de acordo com o texto, elas voltaram. Se elas voltaram, é porque elas conseguiram aquilo que elas estavam indo atrás, que era o azeite. Será que tem no Espírito de Profecia algo que comprove isso? Vamos ver aqui, continuando a leitura do texto. Vocês vão se espantar com isso. Deixa eu perguntar um detalhe para vocês. Quem dá o Espírito Santo é Jesus, é Cristo. De acordo com João, no capítulo 16, ele disse que iria para o Pai, quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, quem nos dá o Espírito Santo é Jesus. Agora, quem foi que deu o azeite para as virgens loucas? A gente pode chutar várias coisas, mas eu vou dizer para vocês que quem deu o azeite para as virgens loucas foi Satanás. Eu vou ler aqui. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado, o que ficou lá, né? Perante o trono. Eles não sabiam que Jesus os havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono de Deus, procurando conduzir a obra de Deus. Olha só. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu Espírito. A mesma oração que as virgens prudentes fizeram, olhando para Cristo. Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes, eu estou lendo agora, tá? Satanás inspirava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, nem alegria e nem paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Vocês viram aí? As virgens prudentes, o povo que estava buscando, que estava orando, que estava atento, estava observando as coisas que estão acontecendo no mundo, que não estavam dormindo espiritualmente, elas estavam buscando, elas receberam luz, poder, muito amor, alegria e paz. Só que as virgens nécias, elas receberam de Satanás luz e muito poder. O que eu quero dizer com isso? E não é nem eu, o que o Espírito de Profecia, a Bíblia, o Espírito de Deus está querendo dizer com isso. Haverá um falso reavivamento na igreja. Isso é profético. Haverá um falso reavivamento. Esse falso reavivamento vai enganar muitos, achando que o Espírito Santo está com o povo de Deus agora, e só que não é verdade. O verdadeiro reavivamento de Deus vai produzir na igreja uma transformação tremenda, que vai abalar o mundo, que vai modificar o mundo. E não será com aqueles que estão descuidados, não será com aqueles que não estudam, não será com aqueles que não meditam. Isso aqui, pessoal, isso aqui é alimento. Isso aqui é quem nutre. A oração ajuda muito também. Seria um ato de digerir o alimento. Então, existem irmãos e irmãs nossos que estão dormindo, não literalmente, que eu quero falar, não é dormindo realmente uma hora dessa. Estão dormindo e não estão percebendo as coisas que estão acontecendo na Terra. E nós que estamos acordados, e não literalmente só, mas espiritualmente, nós não devemos nos calar, não devemos ter medo de falar, de chamar o pecado pelo nome. Eu não estou dizendo com agressividade e nem querendo apontar o erro de ninguém, mas nós não devemos nos calar. Houve o grito. O que é o grito na parábola, né?
Todo adventista sétimo dia, principalmente os que gostam de profecia como eu, esperam um evento acontecer na Terra. Lógico, sem ser a volta de Cristo, que é o decreto dominical. Muitos esperam o decreto dominical sair para que dali possam ter uma reviravolta espiritual na vida. Não, quando o decreto dominical sair, aí eu vou despertar, aí eu vou morar no campo, aí eu vou buscar a Deus com toda a intensidade. Eu digo para vocês, esses que esperam o decreto dominical acontecer para que haja uma renovação espiritual, para que haja um reavivamento espiritual, esses irão se perder. Porque preparados para a volta de Cristo devemos já estar. Não é se preparar depois. Aquele que diz que está se preparando para a volta de Cristo está totalmente despreparado. Porque na parábola, se vocês perceberam, quando houve o grito, as 5 prudentes já estavam preparadas. Elas tinham já o azeite extra. E as virgens imprudentes, quando houve o grito, não tinha mais jeito. Então, quando o grito acontecer, quando o decreto dominical sair, então a igreja já vai estar dividida em salvos e perdidos. A porta da graça, ela se fecha antes para a igreja do que para o mundo. Como é que eu posso provar isso? Vamos para o Espírito de Profecia. Eu vou ler aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 972, diz assim, ó: se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação, numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los nesse tempo. Ou seja, tem muita gente que ainda não ouviu. Então, essas calamidades, essas enchentes, terremotos, furacões, guerras, todas essas coisas que estão acontecendo são sinais da volta de Cristo, mas elas são alertas para as pessoas que não conhecem a Cristo. Como o texto está dizendo aqui, as calamidades, os juízos destruidores divinos, é o tempo de graça para os que não tiveram oportunidade. A porta da graça, para eles, só se fechará, nós só saberemos que a porta da graça se fechou quando a primeira praga cair. Mas olha só o que é que está dizendo aqui. O Senhor, para eles, para as pessoas que não conhecem ainda a verdade, olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo. Seu braço ainda está estendido para salvar. Ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram andar nela. Ou seja, a porta da graça já se fecha para uns, os que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. A porta da graça já se fecha para esses e ainda está aberta para os que não conhecem a verdade. Então, irmãos, a porta da graça para o povo de Deus se fecha antes. E se fecha quando o decreto dominical sair. Então, não pensem que deve haver uma mudança só quando o decreto dominical sair. É por isso que você busca nessas madrugadas. Você não está de madrugada aqui, não é somente, talvez, porque perdeu o sono ou algo do tipo, não. É porque nós temos interesse. Pode ser coletivamente, como está sendo feito agora, mas pode ser individualmente. Eu vou ler aqui agora, eu vou disparar aqui uns textos do Espírito de Profecia, tá? Nós sabemos que o povo de Deus, ele receberá o selo de Deus, a chuva serôdia, né? Só que existem algumas coisas necessárias para que receba essa chuva serôdia. As virgens prudentes tinham azeite extra. Presta bem atenção. Vou aqui disparando. Eu vi que muitos negligenciavam a preparação. Está no livro Primeiros Escritos ainda. Eu vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse a estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação. Agora é o tempo de se preparar. Agora é o tempo de se preparar. O selo de Deus nunca
será colocado sobre a testa de um homem ou mulher impuros. Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher ambiciosos ou amantes do mundo. Nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher de língua falsa e coração enganoso. Todos os que receberem o selo de Deus devem estar sem mancha perante Deus. Candidatos ao céu. Testemunhos para a Igreja, volume 5. E o texto diz aqui, sem mancha. Na passagem do Espírito de Profecia que eu li anteriormente, diz que Jesus levou esse grupo que estava preparado, buscando, para fora e disse que conservassem as vestes deles sem mancha. Vestes, espiritualmente falando, é o caráter. Então, é um caráter sem mancha. Nós podemos traduzir a palavra mancha para pecado. Reinaldo, você está dizendo que a igreja tem que viver sem pecar? Exatamente. Existem vários textos na Bíblia que provam isso. Não posso ler todos, lógico, né? Mas eu vou ler um deles aqui, que é conhecidíssimo nosso, só que nós acabamos nem ligando, nem percebendo exatamente isso. Quando diz aqui, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: pelas quais nos tem sido doada as suas muito preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, nós devemos ser co-participantes da natureza divina. Em outra ocasião também foi escrito assim, que fala assim, se todavia, aliás, ele fala assim, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. O conselho divino é, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Aí ele dá uma alternativa. Se alguém pecar, temos advogado. Então, o conselho é não pecar. Se você se lembra que o que Jesus falou para a mulher adúltera, depois que ela foi perdoada, depois que as pessoas foram embora, Jesus olhou para ela e falou assim, ó, vai e não peques mais. Reinaldo, você está pregando perfeccionismo, que a gente vai viver assim, sem ter vontade de pecar? Não. A natureza pecaminosa, ela existirá até a volta de Cristo. Mas o ato de pecar tem que ser abolido, abandonado pelo povo de Deus. Reinaldo, essa mensagem é difícil, é dura. Eu sei. Só que eu vou continuar lendo aqui os textos, vocês vão entender. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso caráter tiver uma mancha, uma nódoa. Cabe a nós remediar os defeitos de nosso caráter e purificar o templo da alma de toda impureza. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós como a chuva temporã caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Diz mais. Desejar todas as nações. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele, em Cristo, né, que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele, Cristo, não consentia com pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitando para o conflito mediante a presença interior do Espírito. Diz mais. Testemunhos para a Igreja, volume 2, diz assim: quando Jesus vier, não nos purificará de nossos pecados. Quando Jesus voltar, não nos purificará de nossos pecados,
para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar-nos de nossas fraquezas, de nossos temperamentos e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes da volta de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 2. Vou ler de novo aqui, mais outro texto, melhor dizendo. As solenes mensagens que nos foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar em nosso espírito, no espírito do povo. O precioso tempo está passando rapidamente e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveriam ser dados à proclamação da mensagem que Deus enviou ao mundo. A Satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades que tem que ver com realidades eternas. Satanás fica feliz quando nós perdemos o nosso tempo, em vez de estarmos meditando nas coisas celestiais. Lógico que a gente tem que ter momentos do nosso dia a dia que nós vamos nos distrair nos nossos afazeres, mas existem momentos que deveríamos estar meditando, e o povo de Deus, alguns deles, estão vendo coisas que não deveriam. E Satanás se agrada, ri, fica feliz com essa situação. Diz mais aqui, ó, o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina toda a terra com sua glória, não há de ter lugar, enquanto não tivermos um povo esclarecido. Diz mais aqui ainda, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Isso está no Grande Conflito, página 620. Ou seja, pessoal, resumindo e terminando aqui, o povo de Deus terá que ter a chuva serôdia para poder terminar esta obra. É nosso privilégio tê-la agora. Precisamos buscar e pedir a Deus. Agora, para podermos receber a chuva serôdia, será necessário uma renovação da nossa vida. Buscar a Deus de verdade, abandonar o pecado. Não é não sentir vontade de pecar. Você terá a vontade, eu vou dar um exemplo aqui, uma ilustração. É como se você quisesse fazer uma dieta, você sente vontade de comer algo, mas você não comerá. Você sente, mas não come. Então é da mesma forma, a vontade de pecar virá, mas resistirá. Isso não é salvação pelas obras. O que eu estou falando é uma renovação do caráter, é buscar a Deus de verdade, querer o caráter de Cristo em si. Se você se lembrar bem, você sabe a definição bíblica de pecado, de acordo com a Bíblia, é transgressão da lei. Qual é a característica do povo de Deus que está lá em Apocalipse, verso 14, verso 12? Aqui está a perseverança dos santos. Vocês vão citar comigo aí, né? Mesmo que a gente não escute o áudio. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. O texto não está dizendo os que tentam guardar, os que querem guardar, os que pensam que vão guardar, os que um dia irão guardar. Não, não está dizendo isso. É os que guardam os mandamentos de Deus. Iremos ter a natureza pecaminosa, sim, até a volta de Cristo. Mas ela tem que ser vencida, porque como o texto que eu li agora, o povo de Deus, quando a porta da graça se fechar, ele tem que estar sem pecado. Porque se ela se fecha com a gente tendo pecado não confessado, não há salvação. Concorda comigo? É uma matemática, de 1 mais 1 é 2. Se a porta da graça se fecha, e a gente sabe que quando ela se fechar, não haverá salvação e nem perdição, então se ela se fecha com o povo de Deus ainda, com pecados acariciados, não haverá salvação. Então, meus irmãos, eu termino aqui. Eu peço que o Espírito Santo termine essa mensagem no coração de vocês. Continuem estudando esse tema, que é muito importante, tá?
é um tema muito importante para o povo de Deus nos últimos dias, a busca do Espírito Santo, a chuva serôdia, a transformação do nosso caráter, a renovação da nossa mente, do nosso temperamento. É muito importante. E eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de passar isso para vocês, né? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Eterno Deus que estás nos céus, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, essa mensagem, ela vem do céu para um povo que estará preparado quando a porta da graça se fechar. A porta da graça se fechará para o povo de Deus antes. Quando nós estudamos sobre o juízo investigativo, é isso que nós aprendemos. Quando Cristo sair do santuário, a porta da graça se fechará para toda a humanidade. E precisa haver um povo, a última geração que estará na terra. Os 144 mil serão um povo que irão provar para o universo que Deus tem razão, que a sua lei é possível sim ser guardada. Porque hoje o pensamento geral é de que guardar os 10 mandamentos não é possível. Mas Deus terá um povo na terra que irá provar que Satanás mente, porque essa foi a acusação que ele fez a Deus no céu, de que a lei de Deus era injusta. Mas haverá um povo que irá provar para o universo que Deus é verdadeiro, que Deus tem razão, que a lei de Deus é possível sim ser guardada. Jesus é o nosso exemplo. Não é somente um exemplo de bondade, não é somente um exemplo de oração, não é somente um exemplo de acordar de madrugada, não é somente um exemplo assim. Ele é o nosso exemplo de que a lei de Deus pode ser guardada. E nós queremos ser esta geração, não para nos gloriarmos, não de forma alguma, mas para poder honrar o nome de Deus. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor nos habilite a isso. Dá-nos o teu Santo Espírito, Senhor, de forma verdadeira. Dá-nos luz, poder, amor, alegria e paz. Nós sabemos que estamos nos momentos finais. A crise financeira tem abatido muito do teu povo. Muitas pessoas têm sofrido. As doenças têm aumentado, se alastrado demais. Mas, Senhor, nossas esperanças não estão nesta terra. Nossas esperanças não estão em governantes mundiais. Nossa esperança está no Senhor. Nós acreditamos sim que o teu reino será um reino de justiça, um reino de paz, e queremos fazer parte desse reino. Mas até então, Senhor, viveremos aqui nessa terra, sofreremos as consequências do pecado, mas nós temos esperança e nós não devemos desanimar. O justo viverá pela fé. E cada dia que se passa, os adventistas do sétimo dia irão ser provados até o último ponto. E nós queremos ser aprovados, Senhor. Por isso nós necessitamos e te pedimos mais uma vez, dá-nos o teu Santo Espírito, meu Deus. Nos ajuda a recebê-lo. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.